Olá, tá começando mais um Monte Bravo Cast, o podcast da Monte Bravo Corretora. Eu sou Malena Oliveira, hoje é 24 de fevereiro de 2025 e a nossa conversa hoje é com Alexandre Matias, o nosso estrategista-chefe, e o Bruno Benassi, o nosso analista de ativos. A gente vai falar dos principais destaques no cenário econômico nessa semana, começando com Alexandre Matias. E aí, Matias, como é que tá essa semana na economia? Essa semana, acho que o grande destaque é a continuidade do fechamento da curva de juros doméstica. É um movimento que tem como um dos fatores importantes a queda das taxas de juros nos Estados Unidos. E o outro é a percepção aqui de que você já começa a ver alguns sinais de desaceleração da atividade e que o Copom vai fazer o 100 que está contratado, depois mais uma de 50 que está no nosso cenário, eventualmente mais 25 ou 50 e encerra o ciclo, né? No nosso cenário ele encerra em 14,75, mais 15,25 estão no jogo também, isso é mais uma sintonia fina. Então a taxa de juros vem caindo, isso está proporcionando uma recuperação de rentabilidade nos benchmarks da renda fixa. O ano vai com contribuições positivas aí na renda fixa acima do CDI. Acho que esse é o grande destaque. A gente está vivendo um ambiente global em que tem alguns elementos que estão evoluindo mais ou menos na direção do que a gente imaginava, né? O Trump fazendo muita manchete, muita notícia, muito aqui e ali, mas concretamente as tarifas não vieram com a intensidade que o mercado chegou a temer. É isso que está fazendo a curva de juros nos Estados Unidos retroceder, junto com a percepção de que lá também a inflação caminha lentamente na direção das metas, né? A gente tem a visão de que o Fed vai cortar 3 vezes esse ano. O mercado estava perto de uma, agora com os dados mais fracos da semana passada nos Estados Unidos, o mercado está precificando quase 2. A gente acredita que esse seja realmente a tendência para o ano, você ter 2, 3 ou 4 reuniões com cortes do Federal Reserve. Esse movimento todo favorece uma acomodação do dólar. O dólar bateu 110,20 no começo do ano, o nível mais alto em muitos anos, né, décadas. Voltou agora para a faixa de 107 e a gente tem a percepção que essa acomodação também tende a continuar ao longo do ano. Então, a gente tem a caracterização de um quadro global que tende a ser benigno, um pouco melhor do que agora. Acho que a melhoria, o grande degrau de melhora já aconteceu, mas a gente tende a ter um dólar um pouco mais fraco, juros dos 10 anos um pouquinho mais baixos. Então tudo isso vai contribuir para um cenário bastante amigável. Nesse momento, isso está ajudando bastante o dólar aqui a ficar na casa dos 5,70. E no Brasil, Matias, quais são os destaques? A nossa grande dúvida aqui no Brasil continua sendo o tema fiscal, né? Parece certo que o governo, depois do carnaval, no início de março, vai anunciar as medidas de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. As fontes de financiamento para essa isenção são duvidosas. A gente estima que o custo dessa isenção seja da ordem de 50, 80 bilhões, depende um pouco da configuração ou dos critérios de acesso, mas é uma conta grande. E a ideia da compensação, de ter um imposto de renda mínimo de 10% para todo mundo, que é uma ideia super boa, uma ideia super justa, produz mais equidade tributária, não parece ser capaz de financiar essa conta. O outro fator que se discute é a tributação dos dividendos, que também não parece ter o potencial de ser aprovado no Congresso, uma medida que o Congresso já rejeitou e parece se opor de maneira bastante convicta. Então, qual é o grande temor? Que você venha com a isenção e as medidas de compensação ou não tapem plenamente o buraco, ou não sejam aprovadas, né? Ou uma combinação das duas coisas. Então, a nossa situação fiscal, que já é limítrofe, tende a piorar. Então, a gente imagina que em algum momento o tema fiscal, o tema do risco fiscal, vai empurrar de novo o câmbio para cima de 6, né? Isso continua sendo uma percepção, é difícil projetar câmbio, é uma das variáveis mais complexas de se projetar, mas a gente vê um ambiente em que, a despeito do quadro global favorável, a nossa fragilidade fiscal tende a se manifestar, em especial porque a gente imagina que o ano de 2025, num certo sentido, vai ser o inverso de 2024. Em 2024, a gente teve uma economia muito boa, né? O crescimento foi em torno de 3,5%, o desemprego no nível mais baixo, a inflação, embora tenha subido, foi de 4,80%, a meta era 3%, o teto era 4,5%, 4,80% ainda é uma inflação aceitável. Então a gente teve um desempenho econômico muito bom.
O que foi mal foi o desempenho dos ativos brasileiros, porque o governo, no meio do ano, mudou a política fiscal, abriu mão das metas, depois não fez um pacote fiscal que compensava a piora do quadro fiscal. E aí, com essa surpresa, as expectativas mudaram completamente. Então, o mercado financeiro projetou a piora e processou a piora em 2024. Agora, 2025, a gente imagina que os ativos financeiros vão render grosseiramente em torno do CDI, alguns um pouco mais, um pouco menos, mas não vai ser um ano de perdas nos ativos financeiros. Já a economia real vai ter uma desaceleração significativa por conta dos juros muito altos, da percepção de risco mais alta, do próprio efeito do dólar e um ambiente mais conturbado, né, que tende a repercutir na popularidade do presidente. Então, tudo isso são sinais que indicam uma postura mais cautelosa do ponto de vista do investimento. Eu diria também que essa percepção de um desaquecimento já começa, num certo sentido, a aparecer nos guidance das empresas, né? O Benassi vai falar sobre isso e é interessante observar que você teve também nas empresas um ano de 2024 que foi muito bom, né? Mas 2025 já começa a aparecer um ano um pouco mais complexo, seja pela questão da desaceleração, seja pela questão da elevação do custo de capital. É verdade. Falando agora de resultados das empresas, o Bruno Benassi, o nosso analista de ativos, vai comentar os principais destaques da temporada até agora. Como o Matias comentou, e até agora a gente teve mais ou menos 25% das companhias listadas no Ibovespa divulgando resultados, o que a gente tem visto são as companhias. E primeiro pegar por um setor que foi um setor que já divulgou tudo, que foi o setor bancário, e é um setor que ele é muito importante numa segunda derivada de crescimento econômico, porque sem crédito você acaba reduzindo a capacidade de crescimento, né? O setor bancário, todos os bancos divulgaram seus resultados, 4 principais bancos, o último a divulgar foi o Banco do Brasil, mas em linhas gerais, quando você pega o ano de 2024, foi um ano bastante positivo, com crescimento de receita, expansão de carteira de crédito, controle de inadimplência. Para 2025, os guidance, né, as projeções de crescimento de carteira de crédito, de PDD, todos os bancos foram bastante conservadores, com uma desaceleração considerável na concessão de crédito, com um aumento de PDD. Então, a gente vê que as companhias realmente estão bem mais conservadoras para um ano de 2025 que deve sim ser desafiador, né? O último banco que divulgou resultados foi o Banco do Brasil, que divulgou na semana passada. Como vocês bem sabem, a gente era bastante cauteloso sobre os resultados do Banco do Brasil. Lembrando que o Banco do Brasil é o banco que teve a melhor performance das ações em 2025, subia quase 20%, alguma coisa de comprar um banco que é barato, se bem que agora já negocia quase no valor patrimonial, mas num preço-lucro interessante, porém a gente era bastante cauteloso com a performance de resultados do banco, né? Então o quarto trimestre foi mais um trimestre que o banco entregou mais ou menos em linha do que o mercado esperava, porém, como foi no segundo, como foi no terceiro, essa entrega de resultado é uma entrega de resultado com qualitativo muito ruim, né? Então, ele não recompôs a provisão para devedores duvidosos da maneira que a gente imaginava que ele deveria ter feito, ter uma contribuição relevante novamente do Banco da Patagônia. Então, quando você analisa os resultados do Banco do Brasil, não são resultados que nos agradam muito, tá? Então, continuamos entendendo que todos os bancos vão ter um crescimento, principalmente de lucro, menor em 25 do que foi em 24, continuamos com a preferência de ter a exposição no Banco Itaú, que é o nosso top picking, e a gente mudou com a divulgação do resultado do quarto trimestre a nossa preferência por Santander, tá? Santander era um banco que a gente era neutro, via uma evolução boa das métricas de rentabilidade, né? E o quarto trimestre mostrou pra gente que mesmo num ano desafiador, dado aos múltiplos que negocia, a capacidade de pagamento de dividendos, o Santander conseguiu dar um passo de rentabilização de patrimônio e de dividendos que nos agrada bastante. Então, em bancos, pensando nos incumbentes, a gente tem a preferência pelo Itaú, pelo Santander, e a gente está neutro em Bradesco, em Banco do Brasil, tá? Ademais, outras empresas que acabaram divulgando resultados, a parte de varejo no geral, os resultados foram módicos, né? O ano de 24 foi bom para as companhias de varejo,
porém a gente já vê alguns desafios, como a gente pôde ver no resultado de Renner. Foi um resultado que não foi tão ruim, foi um resultado relativamente ok, porém com pressões que trazem dúvidas sobre o ano de 2025, tá? Lembrando que a Renner tem uma operação rentável, tem caixa, não tem nenhum problema de custo de capital, não tem nenhum problema de estrutura de capital, porém ela está num setor que é um setor que está passando por transformações, né? Então Temu, Shopee, dúvidas. O próprio Mercado Livre tem tentado expandir a parte de vestuário, Amazon. Então, num resultado que não foi tão bom, com uma queda de margem bruta, indicando que a competição pode piorar para 2025, ou não só competição, né? O macro não ajudar. Você tem um segmento que tem muito aumento de competição, com um macro que, pensando no aumento do desemprego, aumento de inflação, deve desacelerar o crescimento de receitas. Torna a leitura do mercado do resultado uma leitura dura, né? Lembrando que no mercado difícil, você apresentar desaceleração de margem, desaceleração de crescimento, normalmente é muito penalizado, tá? Eu acho que foi isso que aconteceu com o Renner. O segmento de shoppings apresentou bons resultados e até por isso que a gente prefere hoje estar exposto no cíclico doméstico mais em shoppings do que em varejo, porque a gente acredita muito na resiliência do modelo de shoppings no Brasil. E aí acho que por último, onde a gente tem visto talvez os melhores resultados, a parte de commodity, tá? Vale divulgou um bom resultado semana passada. A gente começou a ficar mais otimista com o Vale ali depois da divulgação de resultado do segundo trimestre. O ano de 24 foi um ano bem desafiador para a companhia, então ela teve que trocar o CEO, com muito barulho sobre essa troca. Ela tinham-se dúvidas sobre a capacidade de execução da companhia, e a companhia vem entregando um aumento de produção de minério, coisa que não acontecia já fazia algum tempo. Lembrando que a companhia voltou a produzir uma quantidade de minério que a última vez que ela tinha conseguido produzir foi lá em 2018. Teve uma redução do custo caixa. E lembrando, sempre é muito importante em commodities ver o custo caixa da companhia, né? Que o melhor hedge para uma commodity é a companhia ser a mais eficiente possível. Então, redução de custo caixa, aumento de produção, trocou o CEO, resolveu as questões das indenizações envolvendo a queda de barragens e também terminou a questão da renovação das concessões ferroviárias. Então, apesar da gente ter alguma dúvida sobre o macro, pensando em economia chinesa, quanto a China cresce esse ano, quanto ela vai demandar de minério de ferro para a produção de aço ou não, acho que a tese micro da história da companhia parece muito melhor e os resultados vêm indicando exatamente isso. Então, acho que Vale foi uma empresa que divulgou um resultado que a gente gostou, se sentiu confortável. A gente é muito mais otimista com a tese, como eu comentei. Suzano também divulgou um bom resultado e agora a gente fica na expectativa para ver o resultado de proteínas, né? E de Petrobras que vem essa semana. Então, em linhas gerais, assim, a gente já disse isso em alguns outros fóruns, e o que a gente esperava para a temporada de resultados, que era que não fosse nenhum catalisador para uma performance relevante do Ibovespa, né, tem acontecido, tá? Acho que os resultados têm mostrado que o ano de 24 foi um ano bom para as companhias no geral, mas está todo mundo preocupado com 2025, como as empresas vão se portar em 2025, e parece que isso tem pesado muito mais, né? Os calls de resultado têm trazido mais informações relevantes do que realmente a divulgação de resultados, que apesar de não parecer, né, 31 de dezembro, foi logo ali, aconteceu tanta coisa nesse meio tempo, que realmente acho que é isso que tem feito mais preço. Perfeito, Benassi, Matias, muito obrigada. Essa foi mais uma edição do Monte Bravo Cast, o nosso informe semanal, que é aquele documento que tem o panorama completo da economia e dos mercados no Brasil e no mundo. Você confere no nosso site, montebravo.com.br, na aba de conteúdo. Uma boa semana e bons investimentos.